Olá, pequenos e pequenas Heródotos! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Mesopotâmia. Hoje vamos falar da primeira grande civilização, que é a civilização suméria. Primeiro passo nosso vai ser tentar identificar aí o que significa a palavra sumério. Você sabe o que significa sumério? A palavra sumério é uma palavra que vem de um outro povo mesopotâmico chamado acadianos, ou os acádios, e até hoje nós não sabemos o que significa isso mesmo. Possivelmente, segundo as hipóteses estudadas pelos historiadores, Sumério significaria aí sul da Mesopotâmia. Porque esses povos, ou esse povo, ou essa civilização que nós estamos estudando, ela está, como você pode observar no mapa, no sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é aí a terra entre os dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Mas os próprios sumérios se autodenominavam de Usangiga, quer dizer, povos de cabeça negra, assim eles se autodenominavam, povos de cabeça negra. O importante para nós aqui, além da identificação do nome sumério, é saber que esse povo, essa civilização suméria foi muito importante. Ela foi uma civilização que criou aí grandes cidades, grandes desenvolvimentos na área do comércio, da agricultura, da cerâmica, da construção, da astronomia. Vocês sabiam, por exemplo, que o primeiro, vamos dizer assim, a primeira escrita está ligada aos sumérios? Nós vamos estudar isso depois, a escrita cuneiforme. Eles inventaram a roda, eles inventaram o arado de ferro, que até hoje nós usamos. Vocês lembram da questão da permanência, quer dizer, coisas do passado que permanecem ainda hoje? Os sumérios inventaram aí o arado de ferro e também aí a roda. Então foi uma grande civilização. Alguns historiadores acreditam que eles chegaram do Irã, né, eram nômades, lá entre os anos 10.000 e 8.000, outros historiadores falam de 5.000. O importante é saber que os sumérios eles foram atraídos pela água. Água em abundância que aí estava nos rios Tigre e Eufrates, além de terra cultivável. Aos poucos eles foram sedentarizando, ou seja, foram fixando nessa região. Fizeram no início cabanas simples, começaram a cultivar o trigo, cevada, tâmara, entre outras coisas, além de domesticar aí o porco, o gado e também aí a cabra. Então, aos poucos, eles foram observando o ciclo da água, das enchentes. Vocês lembram que no último programa eu falei que o rio enchia depois que ele descia, ficava aí o humus, que é um produto que ajuda aí no plantio, porque ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de adubo natural. Então ele ajudava no plantio. Eles começaram a observar. No início eles plantavam apenas na beira do rio, com conhecimento da enchente e vamos dizer assim, das enchentes e também quando o rio ele diminuía, eles foram construindo então o quê? Represas, diques, canais e foram ampliando aí, vamos dizer, a margem aí do plantio, né? A extensão do plantio, o que permitiu que aumentasse aí o seu cultivo. Com o aumento do cultivo, melhores alimentados, doenças desapareceram, a população cresceu e com a população crescendo, aquilo que era atividade coletiva, ou seja, uma divisão mais igualitária da atividade do dia a dia, eles começaram então a fazer uma divisão social do trabalho. O que significa isso? Cada um foi se especializando numa área. Alguns começaram apenas a construir, outros começaram a mexer só com cerâmica, outros só com agricultura, outros só com comércio, e com isso vai criando um negócio chamado estratificação social. Algumas profissões foram tendo maior prestígio do que outras, criando então assim divisões muito claras do trabalho e privilégios em relação a outras profissões. Isso é muito importante para que a gente entenda aí como que aos poucos vai surgindo essas divisões sociais do trabalho. As primeiras grandes cidades surgiram entre 3.000 e 7.000 a.C., 3.000 e 2.700 a.C. Podemos destacar aqui a cidade de Uruk e também a cidade de Ur. Embora nós temos aí pelo menos 12 grandes cidades
sumérias nesse período. Vou citar aqui algumas só para que vocês conheçam. Então, Uruk, Ur, Adab, Eridu, Izim, Kulá, Lagash, Lhasa, Nippur, Kis são as principais cidades. São chamadas de cidades-estados. Você sabe, cidade-estado, você sabe o que é isso? Cidade-estado é uma cidade autossuficiente. Não existe um governo central em relação às outras cidades. Ela é autossuficiente. Ela pode até ter a mesma língua da outra cidade, pode ter até a mesma cultura da outra cidade, da mesma região, mas ela é autossuficiente. É uma pequena cidade que forma um estado, quer dizer, ela é autônoma em relação às outras cidades. Isso é uma cidade-estado. Todas as cidades da Mesopotâmia são cidades-estado. É isso aí. No próximo programa eu vou falar um pouco sobre a questão social, política e religiosa da Mesopotâmia. Hoje aprendemos então sobre uma grande civilização, a civilização suméria, os povos de cabeça negra. Fiquem com Deus, até o próximo programa.